Realize uma pesquisa na internet de um computador ideal para suas necessidades. Escreva um processador ou qual capacidade de memória RAM e do HD que você precisa. Verifique também quais são os tipos de conexão, entradas, né? No caso, HDMI, RJ45, entradas que você precisa no seu computador. Ok, o computador que eu escolhi foi um notebook. Eu prefiro um notebook porque eu gosto de trabalhar com a portabilidade, algo que eu posso levar para o ambiente escolar, posso ter na minha casa, posso levar em viagens quando eu preciso viajar a trabalho, então é importante ter um notebook para mim. No meu caso, eu selecionei ele com processador Intel i7 de 10ª geração, que é o 10750H. Então esse notebook ele tem um processador muito bom. No total, ele tem 6 núcleos de processamento, um hexa-core, e uma frequência de 2.6 GHz no mínimo até 5 GHz. Isso quer dizer que a velocidade de processamento desse processador, certo? E como memória RAM, eu acho que o ideal para o meu trabalho é 16 GB de RAM, né? 8 já estaria bom, mas 16 é o ideal. Aquilo que eu consigo usar para jogar, consigo usar para o trabalho, consigo usar para assistir filme, para qualquer outra coisa. Aqui eu coloquei alguns componentes de tela, lembrando que não precisava ser tão detalhado quanto eu fui, só precisava especificar as coisas mais importantes. Se era um computador de mesa, se era um notebook, quanto de HD, quanto de memória RAM, qual processador. Basicamente era isso que eu queria saber. E quais as entradas, né? Se tinha HDMI, algo do tipo. Eu coloquei uma outra placa, uma placa gráfica de 6 GB de RAM, ok? Eu fui muito detalhista, mas eu não vou mostrando todos os detalhes. Coloquei um SSD de 256 GB mais um HD de 1 TB. Então, para mim, isso é o suficiente para armazenar todas as informações que eu preciso. E como entradas, eu coloquei 3 USB 3.0, uma HDMI e uma entrada Ethernet, que eu vou precisar no meu dia a dia. A segunda questão foi: pesquise sobre softwares úteis para o seu dia a dia, no cotidiano doméstico, nos momentos de lazer, no seu trabalho. Liste nomes. Pessoal, aqui a gente pode resolver essa agora. Quais são os softwares que vocês usam no dia a dia de vocês? Alguém poderia responder? O Google Chrome, o Excel, Word, Eu uso Windows. Discord, Sony Vegas, o próprio Chrome, Steam. Bom, muito bom. Para lazer, o Steam, né? O Sony Vegas para editar vídeo, certo? Ok. Alguém aí usa o Firefox ou só o Google Chrome? Só Chrome e Opera. Opera, ok. Então, basicamente, era só para saber os softwares que vocês têm no uso cotidiano. Bom, eu coloquei alguns aqui, o Word, PowerPoint, Excel, né, que o Office da Microsoft, Visual Studio Code para programar, entre outros aqui, Unreal, Blender, Android e alguns softwares para entretenimento, Facebook, Google Chrome, YouTube. Ok, dessa maneira, ah, aqui ele estava só para complementar. Qual era o computador ideal para você? Eu coloquei, baseado no computador ideal, com essas configurações que eu já tinha estabelecido aqui no início, um Predator Helios, que é um notebook da Acer, não é da Predator, da Acer, marca Acer. Então é um notebook maravilhoso. Então só coloquei essa especificação, qual notebook seria ideal para mim. Depois a pesquise, aqui é só uma questão de legal, sabe? Ele queria saber quais são as implicâncias que tem, quais os problemas que a gente enfrenta quando usa pirataria. Bom, existe uma lei no Brasil chamada 10.695 contra a pirataria. Ela diz que os direitos, se forem violados os direitos do autor do software, autor do hardware, a pena pode ser de 3 meses a 1 ano ou multa, né? Ou de detenção ou multa, que não é muito aplicado na prática. Todos nós sabemos que, infelizmente, a pirataria reina no Brasil. Mas vamos então para o assunto da aula mesmo. Isso era só para corrigir a tarefa. É, prestem bem atenção na aula, porque o que acontece? Nós vamos utilizar essa aula como base para uma prova. Eu ainda não passei nenhuma prova para vocês, e como nós temos duas aulas, né, devido à semana passada eu estar indisponível devido ao doutorado, fiz a defesa do meu doutorado essa segunda, ontem à noite, estava me preparando toda a semana passada para isso. Por esse motivo eu não pude dar aula para vocês.
E como eu tenho aula da semana passada mais essa, né, eu tenho duas aulas. A primeira aula eu vou passar simplesmente o conteúdo e na segunda aula eu vou deixar uma prova. Mas não se preocupem que vai ser uma prova para no decorrer da semana, tá bom? Então vocês vão ter até sexta-feira para fazer essa prova. E vamos continuar. E as aulas estão sendo gravadas também, né, para os alunos que não puderam participar, depois poderem assistir. Vamos começar, pessoal. A nossa aula hoje vai ser sobre sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, os objetivos dessa aula é conhecer os elementos de um sistema operacional, a sua interface, a área de trabalho, como interagir com o sistema operacional, conhecer alguns softwares que fazem parte, componente desse sistema, desde o Word, bloco de notas, softwares que fazem parte, né, o Zip, para o 7-Zip do Windows, e assim por diante. E depois, alguma parte de gerenciamento de tarefas com o sistema. Aspectos gerais, o que acontece quando a gente aperta o botão ON no nosso computador? Quando a gente seleciona aquele botão para ligar o computador, no exato momento que a gente faz isso, o nosso computador inicia, né? Ele inicia por um sistema que a gente chama de BIOS, que é Basic Input Output System. Ele faz uma verificação completa para ver se o teu monitor está funcionando, para ver se a tua memória RAM está funcionando, se teu HD, o teu processador, ele faz uma verificação total, uma varredura no teu computador para saber se os componentes dele estão funcionando. Logo após essa varredura para verificar se está tudo ok, ele começa a carregar o teu sistema operacional na memória RAM. Então ele pega o teu sistema operacional, ele está gravado no teu HD, mas ele pega do HD e transfere para a tua memória RAM. Ele faz essa transferência e a partir daí o teu sistema operacional é executado direto da memória RAM. Alguns de vocês podem perguntar, professor, por que ele não executa direto do HD? A resposta é porque o HD ele é muito mais lento do que o processador. E a memória RAM, ela serve como esse intermediário, por ela ser muito mais rápido que o HD, milhões de vezes mais rápido que um HD. Então ela consegue executar um processo muito mais rápido. O processador ele se comunica com a memória RAM, onde está o teu sistema operacional. É por isso que tu inicia o teu computador, a tua memória RAM já está parcialmente ocupada. Já tem uns 3, 4 gigas ali ocupados. Isso é do sistema operacional que está lá presente. Então, o processador se comunica com a memória RAM passa as informações do sistema operacional para o processador e aí inicia o teu computador. É basicamente isso. Há alguma dúvida sobre o funcionamento? Nenhuma, professor. Perfeito, então sigamos. Ok, se existem vários sistemas operacionais no mercado. Existem um sistema operacional que ele é considerado de código fechado ou outros sistemas que são de código aberto. Qual é a diferença? Um exemplo clássico, o Windows, ele é de código fechado. O que significa ser um sistema de código fechado? É quando o sistema operacional ele é uma propriedade de uma empresa, como a Microsoft. Então, ninguém pode acessar, modificar o Windows indevidamente. Só a Microsoft pode fazer isso. Ninguém pode alterar o Windows. Alterar no nível de código mesmo, reprogramar o Windows. Ninguém pode fazer isso além da própria Microsoft. Enquanto que o Linux, e geralmente os de código fechado, como o Windows, macOS, eles são pagos. Então você paga para poder usar. O Linux é uma versão, ele é um sistema operacional de código aberto. Então qualquer pessoa que entenda de programação pode pegar o sistema do Linux, fazer modificações e criar um novo sistema operacional baseado no núcleo do Linux. Então ele pode alterar o sistema do jeito que ele quiser. Por isso que a Ta- maioria. Pode falar, Professor, pois não. tanto que usando como base o Linux, existem sistemas operacionais que copiam o Windows e até o Mac, Exato, usando de base. tem bastante que utiliza isso. Eles pegam, fazem versões baseadas em Linux desses sistemas mais conhecidos. E tanto que o Linux é um sistema que ele possui inúmeras distribuições. Tem Debian, Ubuntu, Red Hat, Black Hat. E cada distribuição dessa, cada versão do Windows, quando eu digo distribuição, quer dizer uma versão de que algum grupo
pegou e criou uma versão específica para alguma coisa. O Fedora, entre outras versões, elas têm uso específico. Por exemplo, o Red Hat geralmente é usado para hacker. Por quê? É um sistema que consegue atacar vulnerabilidades de outros sistemas e é um sistema muito protegido. Então eles usam o Red Hat para hackear sistemas. Geralmente é o Linux que faz isso. Enfim. Então, de código fechado, nós temos o Windows. Ele é pago. Código aberto, aquele que todo mundo pode mexer, fazer o que quiser e é gratuito. Todo mundo pode baixar e instalar na sua máquina sem pagar nada para ninguém. Nós temos o Linux, tá? Não existem só esses dois sistemas operacionais, existem outros. Vocês podem citar outros sistemas operacionais? Pode ser até distribuições de Linux mesmo? O Mac e de sistema operacional também temos o dos Android, né? O Android, o iOS, aquele agora Perfeito, do Xiaomi que eu não sei qual é. perfeito, Estevam. Tem o Harmony OS, né, que é da Huawei, da Xiaomi também, eu não lembro o nome do sistema deles, mas Android é um sistema operacional, porém ele é para celular, né? iOS também é um sistema operacional, também para celular. O macOS é o sistema operacional da Apple, mas para computadores. Então, perfeito, Estevão, muito bom, cara. Ok, tá aqui outros sistemas, né? macOS, que é o sistema pago da Apple, e alguns sistemas, como o Estevão já adiantou, sistemas operacionais para celular, que não deixa de ser um sistema operacional. Basicamente, o que um sistema operacional faz, pessoal, eles tentam abstrair a complexidade para o usuário final. Só para vocês terem noção, sabe aquela portinha USB que você espeta o pendrive? Aquela porta, só para você programar aquela porta, existem livros e livros escritos sobre aquilo. Basicamente, existem livros de 400, 500 páginas só para você conseguir fazer transferência de dados, explicando o processo da transferência de dados. Então, é um conhecimento muito aperfeiçoado, é um conhecimento muito profundo, que o usuário que quer o usuário final, aquele que vai usar o computador, ele não quer ter a preocupação de programar nada, ele só quer botar a porta, botar o USB, botar o pendrive e ver ele funcionando. Então, quem é que faz essas tarefas que são extremamente complexas se tornarem simples? Só botar o pendrive e ele funciona. É o sistema operacional. É ele que é responsável por fazer essa comunicação entre os dispositivos que tu tem, por exemplo, o teu teclado, o teu monitor, é tudo isso o sistema operacional que trabalha. Em outras palavras, ele abstrai a complexidade. Ele torna algo que é muito complexo trivial, algo muito simples de ser feito, apesar de que na prática é muito complexo. Desculpa, na teoria. Ok, sistemas operacionais nós temos. Temos outros tipos de sistema operacional, pessoal. Nós temos outros, o FreeBSD é um outro sistema operacional que ele funciona igual aos demais, igual Windows, Linux, qualquer igual esse, mas ele tem a sua aparência própria, né? Sua aplicação também. Como nós interagimos com o sistema operacional? Bom, basicamente a gente utiliza os recursos que a gente já está acostumado, o ponteiro do mouse e o teclado. Com o teclado, existem algumas teclas interessantes para a gente aprender sobre o sistema operacional e algumas funções. Pessoal, eu vou deixar aqui sem mostrar. Eu vou perguntar para vocês, porque eu tenho certeza que alguns já sabem. Para que serve o Caps Lock ou o fixa, né? Que depende do computador, do teclado, ele está escrito como fixa ou Caps Lock. Alguém pode me Ele responder? aumenta a fonte permanentemente. Exatamente. Isso, Felipe, muito bom. Ele deixa em caixa alta. Então, o teu texto que está abaixo, está em letra minúscula, ele vai deixar em letra maiúscula. Se tu apertar novamente, ele vai desativar essa função e vai voltar para a letra minúscula. Muito bom. Ok, o Shift. Alguma função para o Shift, pessoal? Deixar a letra maior, só que só enquanto tá segurando ele. Exato, muito bom. Ele também serve para a gente acessar o que, pessoal? Tem algumas coisas no nosso teclado que a gente só consegue escrever se apertar o Shift. O que são? O Seriam essas arroba, situações? o Isso. arroba, E mesmo, o sinalzinho de igualdade, as vocês, aspas. vocês dois estão certos, tu, Estevão e Bárbara.
Dá para tu acessar aquelas informações, aquelas letras ou caracteres que estão em cima do nosso teclado numérico, né, lá em cima do teclado, o arroba, o jogo da velha, o cifrão, e também dá para a gente acessar as pontuações, a acentuação, como a Bárbara disse. Perfeito, para isso que serve. Uma outra tecla que a gente usa muito é o ESC. O ESC basicamente é para cancelar um processo. Quando a gente, por exemplo, está com o slide aberto, aquela versão de apresentação do slide, a gente aperta ESC, ele cancela aquele processo e volta para a versão anterior, o slide normal, né? O PowerPoint normal. Nós temos o Tab. O Tab, basicamente, ele faz a gente navegar entre nosso campos do nosso sistema. Tipo, se você está aqui no Google Chrome e tu vai apertando o Tab, ah, pois é, eu tenho que mostrar minha tela, calma aí. Para a apresentação, tela inteira, legal. Ok, eu estou aqui no Tab, percebam que o meu cursor está selecionando a nossa URL, ou o endereço da página desse site. Quando eu aperto o Tab, ele vai pulando os meus objetos selecionáveis. Não sei se vocês perceberam a diferença, mas agora ele saiu de lá da minha URL e está selecionando o meu texto, a minha abazinha aqui de vídeo, o meu quadrado de vídeo. Basicamente esse não foi um bom exemplo. Deixa eu ver aqui pelo Google. Bora acessar qualquer página do Google. Por exemplo, eu estou na caixa de entrada, vocês estão vendo o meu e-mail. Eu estou aqui na parte para. Se eu aperto Tab, ele vai para assunto. Se eu aperto Tab mais uma vez, ele vai para o corpo do texto. Então, basicamente, o que o Tab está fazendo, ele está pulando entre os campos selecionáveis, tá? Então, ele pula de um campo para o outro. É basicamente o que ele faz. Além disso, ele também serve como tecla de atalho para você ter uma visão geral do teu sistema. Por exemplo, se eu apertar a combinação de Alt e Tab, acontece isso aqui. Aconteceu na minha tela do computador do PC1, não no PC2. Eu acho que eu estou selecionando a tela errada. Calma aí. Pronto, acontece isso aqui. Percebam, ele está mostrando um panorama geral de todas as coisas que estão abertas no meu computador. Então, ele está mostrando a nossa videoaula, que a gente está gravando agora, e está mostrando também a minha pasta aqui do computador onde estão as aulas de vocês. Ok? Então o Tab ele serve para isso, selecionar caixas de texto, né, e pular as partes selecionáveis, os campos selecionáveis de uma determinada tela, ou então eu posso usar para ter uma visão geral de todas as aplicações que estão rodando no meu computador naquele momento. Ok. Uma janela. Ai, caramba, apertei errado. Calma aí. Bom, nós temos outras teclas bem conhecidas, o backspace. Alguém pode me dizer para que serve o backspace e o delete, os dois logo em seguida? Seria O para Del. apagar e. Ambos são Pode para ir. ambos são para apagar, Bárbara, mas qual é a diferença entre os dois? Alguém? O back, ele apaga de frente para trás do texto, Isso, correto? perfeito. E o delete, se eu não me engano, agora eu não tô lembrado. Ele faz a mesma coisa, mas ao inverso. Por exemplo, se tu tem um Isso. texto, no caso teu nome, Felipe, e eu estou com um cursor lá na letra E, no último E. Se eu apertar o backspace, ele vai apagar
o E, o último E. Se eu continuar apertando, vai apagar o P, o I e assim por diante. Se eu seleciono o teu nome e coloco o cursor lá na frente, lá no F, e eu apertar o delete, ele vai apagar o F, depois vai apagar o E, o L e assim por diante. Então o delete ele tem essa função de apagar o que está na frente do cursor, o backspace apaga o que está atrás. E também o delete ele tem a função de tu apagar arquivos. Por exemplo, eu quero deletar uma página, uma pasta do meu computador ou algum arquivo Word, PowerPoint, Excel, qualquer que seja, eu seleciono ele, aperto delete, ele vai mandar direto o meu arquivo para a lixeira. E se eu usar combinado com Shift Delete, ele já exclui imediatamente, ele não manda para a lixeira, ele já apaga de vez do sistema. Ele também é usado como comando, tipo Ctrl Alt Del, que você vai meio que um menuzinho. Muito bom. Quando tu aplica o Ctrl Alt Del, tu pode abrir o gerenciador de tarefas do sistema, exatamente. Ah, delete, temos o Alt, o Ctrl e o Numlock. O Alt, pessoal, basicamente ele serve para mostrar as opções que tu tem no teu computador, as opções de uma janela em particular. Eu vou abrir aqui meu Word para demonstrar para vocês. Ele vai poder selecionar todas as abas daquela janela. Só abrir aqui, vou cortar a apresentação aqui e já botar a tela inteira. Tá aparecendo? Tá, né? Ok. Então, percebam, eu vou apertar o meu Alt agora. O que que vai acontecer? Basicamente, ele colocou as nossas letras, as nossas teclas de atalho para acessar as abas. O áudio ele aplica isso. Então, ele serve para mostrar quais são as teclas de atalho para aquele sistema, para aquela aplicação. Por exemplo, se eu apertar agora a, a letra A, vai abrir a aba arquivo. Eu vou apertar o A. Perceba, abriu a aba arquivo, tá? Se eu apertar o ESC, ele volta para mim o estado anterior, né? Cancela aquele processo, como a gente já conversou. Então, se eu apertar qualquer outra letra, eu posso apertar o T, ele vai para a aba inserir. Vê que o T está bem embaixo da aba inserir, significando que ele é referente àquela aba, tá? Apertei, pronto. E ó, eu abri uma aba, ele já me mostra todos os atalhos referentes àquela aba. Então, sei lá, deixa eu ver aqui uma tabela. Se eu apertar BA, ele vai abrir tabela. Perfeito? Apertar as duas ao mesmo tempo. Abriu a tabela aqui. Eu só estou mexendo pelo Alt, pelo teclado. E ali ele tem outras opções de atalho. Ó, inserir tabela com I, desenhar tabela com A. Eu vou inserir tabela com I. Pronto, ele vai me dizer quantas linhas eu preciso. Eu só vou confirmar mesmo. Eu vou colocar qualquer tabela aqui. E ele inseriu para mim. Tudo pelo teclado, tá? A gente não fez nada pelo mouse. Então, se eu apertar de novo o Alt, ele vai me aparecer de novo. Vai me apresentar novamente as mesmas opções, tá? Caso eu queira sair das opções de atalho, eu aperto o Alt novamente. Pronto, voltei ao meu estado normal. Basicamente, o Alt vai fazer isso. E ele também funciona com combinações de outras teclas. Por exemplo, se eu apertar aqui Alt F4 no meu Word, ele vai fechar essa aplicação para mim. Eu vou apertar agora Alt mais F4. Ó, pediu para fechar. Eu vou escolher para não salvar. Ó, eu tô querendo selecionar o botão não salvar, mas pelo teclado, não estou usando o mouse. Mas eu estou preso ali no nome da aplicação, tá? Em Doc1 meu ponteiro. Como é que eu faço para descer? A gente já aprendeu isso. Qual é a tecla que eu uso para descer e selecionar a opção não salvar, sem usar o mouse? Qual tecla eu O posso Tab. usar? Exato, muito bom. O Tab, bora apertar. Ó, o Tab pulou ali, pulou de novo, pulou mais uma vez, pulou, agora está em salvar. Eu vou apertar não salvar. Pronto. Aprendemos a usar essa parte do Alt. Bora ver as outras teclas.
Muito bom. Então, o Alt, ele apresenta todas as opções de as alternativas, por isso que o nome dele é Alt. Enfim, e o Control, ele serve muito para algumas aplicações. Eu creio que vocês conheçam o Ctrl C e o Ctrl V, certo? Alguém conhece Com esse atalho? certeza. Perfeito. Para que serve o Ctrl X? Ele recorta. Isso. Ctrl P? E o Ctrl P, pessoal? Disso eu não sei. Ele imprime um documento. O Ctrl A, alguém sabe? Ctrl A ou Ctrl T, depende da aplicação. Eles são o mesmo atalho. Bom, o Ctrl A ou Ctrl T, ele é usado para selecionar todo o texto. Então, tipo, tu tem um texto com 10 páginas, tu não quer arrastar teu ponteiro do mouse até o final. Se for no Word, o Ctrl A não vai funcionar, ele vai funcionar para outra coisa, mas aperta Ctrl T. Agora, se for no Google, qualquer outra aplicação que seja, o Ctrl A que faz a seleção de tudo. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o Google Tradutor. A gente vai colocar algum texto aqui. Ah, tá. Falta eu colocar na tela, né? Beleza. Só um segundo. Ok, coloquei aqui o texto, qualquer texto que seja, e aperto o Ctrl A. Perceba, ele selecionou tudo para mim, tudo de uma única vez, tá? Então esse é o atalho que a gente utiliza para selecionar toda a informação da tela. Ctrl A, ok? E falta uma última tecla para a gente entender, o Numlock. Alguém conhece a funcionalidade do Numlock? Ele fica O Unlock, ele serve para destravar ou travar muito bom. é, pequenos atalhos que ficam acima nas teclas F1 até as F9, se eu não me engano. Ele serve Ou não. para destravar, travar o teclado numérico. Quando, por exemplo, o teu notebook, o teu teclado, por exemplo, o meu, tá, ele não tá embaçando, né? Mas aqui tu tem a tecla, tu tem esse lado aqui, o lado esquerdo é a parte do texto. Aqui do lado direito tu tem um grupo só do teclado numérico. Então, se eu apertar o Numlock, que está no meu teclado aqui, ele vai desativar o meu teclado numérico. Eu posso apertar os botões que ele não vai mais inserir os números. Ele desativa. Aconteceu um evento comigo na época que eu era estagiário, que eu era estagiário de dar suporte num laboratório de pesquisa, né? Então, eu consertava computador, limpava teclado, consertava as máquinas lá. Me chamaram um dia simplesmente para que um usuário não estava conseguindo usar o teclado numérico. Disse, meu teclado não está funcionando, vai dar uma olhada aqui, não sei o que, fizeram chamada, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, tá, qual é o problema? Eu aperto as teclas, não funciona. Aí eu peguei, eu fui no Numlock, só fiz apertar. Tá, digita aí agora. Pá, 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 pá. Pronto, funcionou. Então, tipo, uma coisa tão simples, né? Muito, muito simples para, né? Claro, né? Quem conhece, mas que algumas pessoas não sabem o significado dessa tecla. Então podem até ficar um pouco perdidas. Aí eu fui, apertei, pronto, resolveu o problema. Pessoal, agora vamos entender um pouquinho o funcionamento do nosso mouse no computador. Basicamente, ele tem três opções, né? Três tipos de interação. Nós temos o botão esquerdo, que é o trivial que a gente usa no dia a dia, né? O botão que a gente usa para selecionar um arquivo, para arrastar um arquivo, dois cliques para abrir uma aplicação. Nós temos o botão direito, que ele sempre vai estar atrelado com propriedades. Então, quando tu abre, ele vai aparecer uma tela com várias funcionalidades que tu pode usar, como criar uma nova pasta, copiar um arquivo, colar um arquivo, pode ser para deletar esse arquivo. Ele sempre vai aparecer uma gama de funcionalidades que está escondida. Você aperta o botão direito, ele vai mostrar essas funcionalidades para você. Ah, Basicamente, o funcionamento deles é esse. Enquanto que nós temos no centro do mouse
o botão de rolagem, que é aquele responsável para rolar a tela, como eu estou fazendo agora. Essa rodinha que serve para rolagem, ela é configurável. No meu computador, quando eu aperto, ela faz o. Porque ele é apertável no meu mouse, quando eu aperto essa rodinha de rolagem, eu configurei ela para aparecer a mesma coisa que quando eu aperto Alt Tab. Sabe aquela visão, aquele panorama geral com todas as aplicações? Eu faço isso. Eu aperto, aparece todas as aplicações abertas, eu vou e navego para qual eu quero. Então isso é configurável também, tá? O objetivo da aula não é a gente mostrar como configura, mas caso algum tenha curiosidade, só me perguntar que eu ensino fora da aula, né? Bom, tela inicial. O nosso sistema operacional ele possui alguns aspectos, como a tela inicial ou a tela inicial ou área de trabalho. Ela vai depender, ela vai variar segundo o sistema operacional que você usa, como pode mostrar aqui no Linux. Tá? A tela é diferente, tem outros aspectos, mas eles sempre vão ter funcionalidades parecidas. Né? Na propriedade ou na barra de tarefas, aqui embaixo, você vai ter do lado esquerdo o botão iniciar do seu sistema. Nesse botão iniciar, você vai poder ver todas as suas aplicações, procurar coisas no seu computador. E no lado direito, tu vai ter a parte gerenciável, onde tu vai ter a parte do som, né, que tu pode aumentar ou diminuir o volume, o calendário para você ver os dias, ver as datas e coisas afins. E também aqui dá para acessar outras configurações, como Bluetooth, Wi-Fi e assim por diante. Então, a barra de tarefas, apesar de se parecer assim no Windows, em outro sistema operacional vai ter a mesma funcionalidade. Esse sistema que nós estamos vendo aqui é o sistema Linux Ubuntu. O Ubuntu ele tem também a barra de tarefas, mas como podem perceber, ela é na parte superior da tela, tendo o botão iniciar no lado esquerdo, onde você tem os programas que vêm no sistema, outras funcionalidades como painel de controle, e no lado direito também as configurações como de áudio, Wi-Fi, assim como no Windows, sabe? Apesar de estar com outra aparência, mas eles são bem similares em funcionalidade. Esse, esse outro sistema aqui é o KDE, é uma versão do Linux também. E só para curiosidade, pessoal, o Linux ele não é ele é um sistema baseado em outro sistema. Antes do Linux existir, existia um sistema operacional chamado Unix, com U, como está dizendo aqui o Unix, né? O Unix ele foi utilizado pela equipe da Apple para desenvolver o macOS. Então, o macOS e o Linux, eles fazem uso do mesmo sistema operacional raiz, que é o Unix, tá? Então, eles são versões atualizadas, modernas, desse sistema, que é um sistema bem antigo, né, que é o sistema Unix, que hoje em dia é muito Bem que eu utilizado. achei as interfaces dos dois, tanto do Mac OS quanto do Linux, meio familiar. O design dos aplicativos também são bem parecidos. Eles bebem da mesma fonte. Já a Microsoft não, desculpa, o Windows não, ele não é um sistema, é um código próprio, na verdade. Era um outro sistema que estava nascendo. Se a gente tivesse em aula, eu ia passar um filme para vocês que conta a história do desenvolvimento do Windows. O Bill Gates, ele pagou. Bom, na época tinha uma gigante da indústria, que era o IBM PC. A IBM PC era a que mais vendia computadores pessoais. Que na época, lembra que 60, 70, a gente até viu na primeira aula o histórico da computação, os computadores não eram acessíveis, né? São poucas pessoas que possuíam. A grande parte das máquinas é desenvolvida para universidades, para instituições militares. Então, a IBM PC ela começou a trazer computador para o uso doméstico, né? Para as pessoas usarem em casa. Mas ela precisava de um sistema operacional, ela não tinha. Lembrando que isso é década de 70, 60, 80, o interage para o computador só usando o teclado, não tinha mouse, nem mouse era usado naquela época. Então, não tinha um sistema operacional próprio.
A IBM contratou a Microsoft, que era minúscula naquela época, e a Microsoft comprou o sistema de um outro cara, um desenvolvedor que fez o QDOS, né? A gente tem o DOS, que é a versão arcaica do Windows. O cara era o QDOS, o QDOS. E o QDOS era uma versão, era um sistema não muito acabado ainda. Aí o Bill Gates comprou por um valor, não lembro quanto foi, se não me engano foi US$ 50.000, alguma coisa, que para a época era um absurdo, era muito dinheiro. Mas ele pegou esse sistema e fez um acordo com a IBM. Ele chegou, olha, IBM, vamos fazer assim, cada computador que tu vender, 3% é meu. Tu não precisa me pagar pelo sistema operacional. Tu só vai me pagar esse royalty. Então, cada vez que for vendido um computador, 3% do valor é meu. Então, foi assim que eles chegaram no acordo e o Bill Gates virou bilionário, né? Com B mesmo, bilionário, da noite para o dia praticamente. Ele, né, depois que estourou a onda de computadores pessoais, ele teve uma empresa bilionária e aperfeiçoou o DOS, que o DOS era bem difícil de trabalhar. Aí virou o Windows. E sabe por que o nome significa é Windows? Antigamente a gente não tinha a pasta, arquivo, aplicações, era tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês de maneira bem clara. É melhor do que falar é mostrar. Antigamente era tudo pura programação em si. Isso, a gente usava um prompt de comando. Calma aí, tá aparecendo? Não. Ah, tá, ainda não coloquei. Calma aí. Cadê? Caramba, apareceu? Vocês estão vendo uma tela preta grande aí? Então, né? Tá. Então, era assim que a gente interagia com os computadores. Por exemplo, eu estou numa pasta chamada usuário e Lennon. Eu quero mudar de pasta. Eu vou digitar cd dois pontos. O cd é um comando que a gente chama de change directory ou mudar diretório. Eu aperto Enter, perceba, a mudança vai ser o seguinte: eu estou dentro da pasta Lennon, eu vou ir para a pasta User, tá? Eu estou mudando de uma pasta para outra, eu estou regredindo uma pasta. Ó, estou agora só na pasta User. Eu posso digitar um comando chamado dir asterisco. O comando dir ele vai listar todos os diretórios que estão dentro daquela minha pasta. Perfeito. Ó, dentro da minha pasta eu tenho uma pasta chamada Leno e outra pasta chamada Public. Eu quero acessar. ah, Deixa eu ver quais são os diretórios aqui. Ok, tenho games. Eu vou acessar minha pasta de games. Olha, eu mudei, agora eu estou no meu disco raiz, na unidade C. Eu estou na unidade C e eu quero acessar a pasta games. Perceba que ela está bem aqui listada. Games. Eu quero acessar ela. Eu vou colocar cd, que é o comando change directory, e vou digitar games. Quando eu apertar, eu vou entrar na pasta games. Perfeito, estou na pasta games. Vou ver quais são os diretórios aqui dentro. Eu tenho Age of Empires 2, só tenho um jogo no meu computador. Beleza. Eu quero criar uma pasta dentro desse diretório. Eu vou inserir o comando makedir, ou mkdir. Coloco o nome da pasta. Sei lá, teste, né? Pronto. Agora, bora ver se eu criei a pasta teste. O que que eu faço? Insiro o comando dir de novo. Percebam que foi criada uma pasta teste, tá lá, em cima de Age of Empires, que antes não existia. Olha aqui. Aqui não tinha pasta teste nenhum. Aí eu usei o comando makedir, né, que é o criar diretório, o mkdir, e eu pedi para ele mostrar o diretório games, ele abriu, agora tem uma pasta lá chamada teste. Se eu quiser acessar ela, só eu uso o comando change dir. Peraí. Eu digitei com as reticências, por isso, aliás, com as aspas. Por isso que não está acessando. Teste. Pronto, agora eu acessei. Faltou as aspas ali que
Na hora de criar o nome, eu coloquei aspa, teste, aspa, fechando. Não sei, eu fiz isso no automático. Mas enfim, pessoal, era assim que a gente interagia com os computadores antigamente. Então não tinha o Word. Ah, vou abrir o Word para criar um texto. Não, não tinha. Dentro do próprio prompt de comando, você pedia para executar, por exemplo, o Word. Bem que na época não existia, mas ele pedia para executar algum editor de texto. Você inseria o comando, ele abria dentro do próprio prompt o editor de texto e você ia interagindo. Basicamente, o computador era só isso. Então, quando o Windows veio com a ideia dele de sistema operacional, ele criou janelas. Então, nós temos uma janela para cada aplicação do computador. Por exemplo, aqui do meu Google Chrome que está aberto, isso aqui é uma janela inteira, qual eu posso mexer. É uma aplicação dentro do meu sistema operacional, rodando em cima do meu sistema operacional. Aqui eu tenho a minha pasta aberta, é outra aplicação que está sendo rodada. Se eu abrisse o Word, seria outra janela com outra aplicação. Por isso que o nome é Windows. Windows em inglês significa janela. É baseado nisso. E tanto a logo dele também é uma janelinha, se vocês prestarem atenção. Bom, só curiosidade, bora voltar para a aula. Onde tá? Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Nenhuma, professor. Ok, pessoal, aqui eu só estou mostrando para vocês o funcionamento da apertando o botão direito na área de trabalho. Ele apresenta algumas funcionalidades. Então, tipo, tem a parte de exibir, onde você pode também classificar o que está na sua área de trabalho pelo nome, se você quiser ordenar todos os seus ícones por nome e tal, ou por data de alteração. Enfim, a parte de atualizar, quando você quer atualizar aquela página, você fez alguma modificação e aquela modificação ainda não foi visualmente apresentada, você aperta em atualizar, ele vai fazer isso para você. Ctrl Z. Alguém conhece o Ctrl Z, pessoal? Não, Ctrl Z copia, Ctrl V cola. Não, não. Ctrl Z. Z de sei lá, alguma coisa de com zebra. zebra. Isso, de zebra. Muito bom. Ah, tá. O Ctrl Z, ele desfaz uma última ação. Ah, por exemplo, deixa eu ir para o Word. Só um segundo. No meu Word, por exemplo, eu estou digitando qualquer coisa que seja, eu aperto o Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação. Eu posso, por exemplo, digitar uma coisa, pulei para a próxima linha, digitei outra, vou apertar o Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação. Ele não desfez a primeira, ele sempre vai desfazer a última. Ah, um exemplo, tu recortou um arquivo ou copiou recortou melhor, recortou um arquivo da pasta 1 para a pasta 2. Se tu apertar no Ctrl Z, ele vai desfazer essa ação de recortar, ele vai mandar de novo de volta para a pasta 1. Vai fazer como ele vai anular a última ação. É isso que o Ctrl Z faz. Ele sempre anula a última ação feita. Se eu apertar de novo o Ctrl Z aqui no arquivo Word, ele vai anulando as últimas ações. Ó, fiquei apertando Ctrl Z até ele anular todo o texto que eu já tinha feito. Ok. Ok, existe uma versão de um sistema operacionais, depois do Windows 8, ele começou a se preocupar a ser um sistema multiplataforma. Então ele não funcionava, desculpa, somente no notebook ou no computador de mesa. Ele também começou a funcionar em tablets. Haja vista que grande parte dos computadores na atualidade são híbridos. Tem muitos computadores que já são híbridos, que são computadores e tablets simultaneamente. Como eu posso mostrar aqui para vocês, um computador chamado Surface, que é da própria Microsoft, Surface Pro 7.
Ah, só um segundo, vou mudar aqui para vocês. Uma guia Surface Pro 7, isso. Aqui no Surface Pro 7 a gente consegue perceber que ele é um computador, notebook e tablet simultaneamente. Ó, ele vem assim de fábrica, mas tu pode simplesmente anexar um teclado embaixo dele. E esse teclado, ele é basicamente a capa protetora da tela também. Então você anexa esse teclado embaixo, como vocês podem ver, até meio aveludado o teclado, que serve para proteger a própria tela. Tu fecha ele, ele continua um tablet. Tu pode usar ele em modo tablet comum, só usando os dedos para interagir, ou tu pode colocar o teclado, colocar o mouse nele, que ele vai funcionar normal como um notebook. Então, basicamente, os sistemas operacionais após o Windows 8, tanto o Windows 10 agora como o Windows 11, que está em sua versão mais atual, eles são feitos tanto para computador de mesa, quanto para tablet, quanto para notebook também. Então ele vai funcionar bem em todos esses ecossistemas. Ah, ok, eu sei que já está quase na hora, né? A gente vai até as 5, mas vai dar assim para terminar. Calma aí. Ok, sabendo disso, bom, já falei sobre a barra de tarefas para vocês, né? É uma coisa interessante a ser mencionada que toda aplicação que tu abrir no teu computador, ele vai para a barra de tarefas, aonde você pode ver todas. Por exemplo, agora eu estou rodando no meu computador o Word e o Google. Se eu abrir a minha aba de tarefas, vai estar lá o Google Chrome e o Word, que são as aplicações abertas. Ok, já expliquei sobre a barra de tarefas, sobre a parte gerenciável, o botão iniciar. Ok, essa parte eu expliquei. Dentro do botão iniciar, tu pode ter acesso a todas as aplicações dentro do teu computador. Tipo o Adobe Reader, o Google Chrome, o VLC, qualquer aplicação que você tenha instalado. Além disso, você pode ter acesso também ao painel de controle, que é onde você faz configurações da sua máquina, por exemplo, configurações de firewall, né, para proteger o teu computador de vírus ou de acessos indevidos. Tu faz tudo pelo painel de controle. A configuração do tempo, da data e hora, tu pode também acessar pelo painel de controle. Ok, pessoal, ah, vamos continuar. Você também pode pesquisar qualquer conteúdo que você interesse na sua máquina, algum arquivo, por exemplo, que você mexeu há meses atrás e não lembra o nome, ou não lembra direito, você pode inserir um nome que você lembrava ou alguma palavra que está dentro do arquivo, como se for um arquivo Word, que ele pode pesquisar para você no seu computador para encontrar esse arquivo. Tá? Também no botão iniciar você pode desligar, bloquear ou reiniciar o seu sistema. As janelas já expliquei o que elas são nada mais do que aplicações que estão abertas, né? E as janelas em si, elas possuem algumas características. Nós temos a barra de título, como o próprio nome já sugere, é onde está o título da janela, o nome do arquivo. Temos a barra de menus. Lembra como eu fiz lá no Windows, que eu apertei o Alt, ele me mostrou todas as opções que tinham? Então as opções estão atreladas a essa barra de menus e as guias, né, que são, tu pode chamar de barra de menu ou guia, é a mesma coisa. Por exemplo, a guia exibir ou guia inserir ou barra de menu inserir. Quando eu apertei o Alt, ele apareceu todas as opções, certo? Então, essas barras de menus ou guias, elas servem para acomodar funcionalidades semelhantes. Então, dentro de inserir, tu vai encontrar inserir tabela, inserir imagem, inserir figura, inserir word art, inserir, enfim, vai ter lá as opções de inserir, ok? A barra de ferramentas é onde ficam essas opções. Quando eu falei de inserir tabela, ela vai estar dentro da barra de ferramentas que faz parte da guia ou barra de menu que tu selecionou. No canto superior direito, né, no Windows, ele vai ter as três opções. Minimizar, que você pode diminuir o tamanho de uma tela para ela ir para a sua barra de tarefas a barra de tarefas do sistema operacional, né? Você pode apertar em maximizar para ela preencher a tela completa ou na opção de fechar. No Windows 11 tem uma modificação interessante na parte de maximizar.
quando tu vai mexer no Windows 11, eu vou mostrar aqui para vocês, eu já estou usando o Windows 11, tu, tu pode definir na tua tela aonde tu quer que ela fique quando tu seleciona a opção maximizar. Tá, deixa eu ver, apareceu? Perceba, eu vou clicar em maximizar, olha lá o que ele apareceu para mim. Você quer colocar a sua tela do lado direito ou do lado esquerdo para tu poder abrir duas aplicações ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou colocar aqui do lado esquerdo e vou abrir o meu Word do lado direito. Então, ó, fiquei com duas imagens na minha tela, duas aplicações simultâneas. Dá para fazer isso no Windows 10 normal, mas o Windows 11 ele já traz essa funcionalidade nativamente, né, fazendo mais fácil a tua utilização. Então, ok. Ok, já expliquei as diferentes barras. Então, por favor, feche a porta. Ok, barra de ferramentas, barra de rolagem. Ok, nós viemos com algumas aplicações já instaladas, né, no nosso Windows. Alguns programas que já vêm no próprio sistema operacional, que eu vou conversar aqui com vocês sobre eles. Então, nós temos editores de texto, né? Por exemplo, no nosso Windows já vem instalado de fábrica o bloco de notas e vem outro programa também, acho que é o WordArt, WordPad, que é um programinha também para tu editar texto. No KDE, que é uma versão do Linux, tu vem o KWrite. No Gnome, que é outra versão do Windows, outra distribuição, vem o Gedit. Então, esses programas para editar de texto, edição de texto, eles já vêm nativamente instalados. Claro que eles não têm todas as funcionalidades de programas pagos, como o Word. Possuem inúmeras funcionalidades a mais que o bloco de notas. Tá? Você vem também com uma calculadora que tu pode utilizar para fazer cálculos matemáticos simples. Alguns programas para tratamento de imagens. Tu vem o Paint no Windows e o GIMP nos sistemas Linux, geralmente é o que vem instalado, que tu pode alterar o tamanho de uma imagem, tu pode pintar uma imagem, colorir, enfim, pode interagir, editar, tratar uma imagem. Gravadores e reprodutores de vídeo ou de som, né, vem no nosso próprio Windows. A gente tem o Windows Media Player, que é o responsável para você executar arquivos de som, o qual eu não recomendo usar. Existe um programa muito melhor chamado VLC, para quem tiver interesse. É muito melhor do que o Windows Media Player. Mas o Windows Media Player já vem de fábrica instalado na nossa máquina. Compactadores, caso tu queira mandar um arquivo, por exemplo, por e-mail, ou tu queira mandar até transferir por pendrive, diminuir o tamanho daquele arquivo de, sei lá, ele é 10 gigas. Quando tu compactar, ele provavelmente vai estar entre 7 a 8 gigas. Então, o compactador significa exatamente isso. Ele reduz o tamanho de um arquivo para facilitar tu enviar ele para alguém. Então, dentro do Windows, ele tem nativamente o WinZip, que agora é o 7-Zip, que tu usa para computar arquivo. Um que funciona em Windows e Linux é o WinRAR, que é o que eu particularmente uso na minha máquina. O WinRAR é muito bom. Algumas ferramentas do sistema. Essas ferramentas são utilizadas para tu melhorar o desempenho do teu sistema, ou então mesmo para navegar na internet, alguma coisa do tipo. Desfragmentador de disco é um exemplo de ferramenta do sistema, que ele permite organizar o teu disco. O que significa isso? O teu disco, quando tu está gravando algum arquivo, ele grava de maneira espaçada. Ele não vai gravar o arquivo todo em um segmento só do teu disco. Lembrando que o disco rígido é literalmente um disco magnético, tá? Então ele não vai gravar em um segmento só. Se, por exemplo, ele vai gravando pedaços e pedaços em partes diferentes do disco. O desfragmentador ele vai acomodando essas partes em lugares próximos. Então ele vai tentando aproximar esses pedaços distantes em um bloco só, que é para facilitar, aumentar a velocidade na leitura do teu disco. Professor, isso funciona em SSD? Alguém sabe o que é um SSD, pessoal? Sim,
É tipo como se fosse um peixe de memória RAM que é encaixada na placa-mãe, que o computador tem um acesso mais rápido a ele do que o HD. Exato, ele é 10, 20 vezes mais rápido que um HD, às vezes até bem mais do que isso. Então ele faz a mesma coisa que o HD faz? Faz, mas ele é bem mais rápido. E quando tu está tratando de SSD, não precisa desfragmentar. Como o próprio Estevão disse, ele é baseado, tem uma tecnologia baseada na memória RAM. E a memória RAM, ela enfim, eu deveria explicar mais sobre isso, mas fica para uma próxima aula, de que ela tem acesso aleatório. Então, independente da posição que o arquivo esteja, ela tem a mesma velocidade de acesso. Então, em SSD, você não faz desfragmentação de disco, isso até atrapalha. Mas em disco rígido, isso é uma ferramenta necessária. Ok, nós temos algumas opções de acessibilidade, como o teclado virtual, o narrador, que são coisas que a gente já entende já o seu sentido, né? Caso você tiver alguma limitação motora de movimento, algum problema relacionado a isso, você pode usar um teclado virtual para digitar algo ou um narrador para ele ler todas as opções que estão na tela para você, caso você tenha alguma deficiência visual. Ele vai ler tudo que está na tela. Depois a lupa, que serve também para ampliar as coisas, tá? Como resumo, vimos o sistema operacional, diferentes versões, né? Windows, macOS, Windows. E basicamente o que a gente aprendeu? Como interagir com esse sistema, como existem sistemas diferentes e os aspectos que todos esses sistemas têm, né? O menu iniciar, o botão iniciar, barra de tarefas, um painel de controle, esses aspectos fundamentais que fazem parte de todo o sistema operacional. Esse é o resumo da nossa aula, nós vamos terminar aqui. Tanto que o Google Meet, eu vi agora, ele vai cortar quando der 5 e 2, 5 horas exatamente. Eu nem sabia que o Google Meet estava com essa limitação. Mas, enfim, é isso. O que eu vou deixar para vocês, pessoal? Eu já gravei essa aula. O que a gente vai fazer? Vou passar uma prova. Essa prova, eu acho que até às 8 da noite eu passo para vocês. Vocês vão ter até sexta-feira para fazer essa prova. Ela é toda inteiramente baseada nessa aula e na aula anterior, que foi sobre a evolução dos computadores, tá? Então, eu vou fazer essa prova. Essa prova vai ser feita através do Google Forms. Então, tu preencheu, automaticamente ele já te dá a resposta e quanto tu tirou. E no mais é isso, pessoal. Eu acho que o Google vai cortar a chamada, tá? Deixa eu ver. É. Alguém tá me ouvindo? Não, né?